Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e vamos estudar a segunda lição hoje da revista Betel Dominical, a lição que tem como título O Profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, a mensagem que ele traz para a nação de Israel, a mensagem de juízo divino, mas também uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração da nação e a esperança também de que Deus restauraria a sua glória, Deus manifestaria a sua glória para a nação de Israel. O juízo divino ele tem como missão restaurar a nação e depois da restauração da nação, a glória de Deus se manifestando de forma plena. E nós sabemos que essa manifestação plena ela vem através do Cristo. O profeta ainda não tinha dimensão de tudo isso, mas nós hoje temos essa convicção, nós temos essa certeza de que a glória manifesta de forma plena através de Cristo. E Deus estava restaurando a nação de Israel. E o profeta ele encontra desafios, e é sobre isso que nós vamos falar. O profeta Ezequiel está no exílio, ele vai com a primeira turma que vai para o exílio babilônico, a primeira leva de judeus que vai para o exílio. Na primeira lição nós falamos um pouco sobre esse contexto do profeta, sobre o quão foi pesado para o profeta, e nessa lição nós vamos falar um pouco desses desafios no cumprimento da missão dada por Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todas as semanas nós antecipamos a lição para que você possa ter acesso, principalmente aos professores, e colocamos disponíveis os slides das aulas. Normalmente colocamos os slides. Nas últimas semanas, por causa do final de ano, foi um pouco mais corrido, e por causa do outro trabalho que eu exerço, o trabalho do qual eu tenho remuneração, e eu sustento a minha casa através dele, ficou um pouco mais complicado de produzir as aulas e algumas das aulas de entregar um slide mais bem elaborado. Mas estamos de volta, com certeza caminharemos juntos para levarmos um bom conteúdo aos nossos alunos, aos irmãos que sentam na cadeira ali da escola bíblica para ouvir algo que possa edificá-los. Então, vamos à nossa lição. O profeta e seus desafios no cumprimento da missão. O nosso textuário está em Ezequiel capítulo 3, versículo 1, versículo 1, que diz assim: Depois me disse, filho do homem, coma o que achares, coma este rolo e vai, e fale à casa de Israel. A verdade aplicada diz que o discípulo de Cristo deve estar consciente do seu chamado para anunciar a todo mundo a mensagem do Evangelho. Nós, enquanto discípulos, temos esse dever de anunciar. Mateus 28, Jesus nos comissiona a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Enquanto o chamado ali era específico para o Ezequiel, a missão de anunciar agora é de todos nós. Nós vamos olhar para o texto do profeta Ezequiel e aprendendo com o profeta Ezequiel como se deve anunciar a mensagem de Deus. Os objetivos da lição é mostrar a estratégia divina para o profeta Ezequiel. Deus tinha uma estratégia para que ele anunciasse. Ressaltar a importância de profetizar em meio à crise e destacar que a profecia deve visar a vontade de Deus. Os nossos textos de referência estão no capítulo 3 também, versículo 10, o 11, o 14 e o 15. Versículo 10. E continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarda no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá agora aos seus compatriotas que não estão exilados e fale com eles. Digam-lhes, quer ouça, quer deixem de ouvir. Assim diz o Senhor. Então o Espírito levou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abibe, perto do rio Quedar,
7 dias fiquei lá, entre eles atônito. Quando a gente lê o texto áureo, quando o profeta Ezequiel diz que Deus manda, ele ouve uma voz para que ele coma aquele rolo. Rolo, para quem não tem familiaridade com o período, em um período que não havia livros, os textos eram escritos em papiros, pergaminhos bastante compridos e eles eram colocados em rolos. Esse pergaminho ou papiro ficava enrolado em algo e a pessoa ia tirando o que estava escrito ali, puxando, desenrolando aquele conteúdo com a escrita para poder ler. Quando a gente lê o versículo anterior, os versículos anteriores, final do capítulo 2, o profeta diz que ele vê esse rolo, que era a mensagem que Deus tinha para a nação de Israel. É interessante que ele fala que esse rolo, esse item, estava escrito por dentro e por fora. As pessoas tendiam a escrever o seu conteúdo, principalmente às vezes quando era um conteúdo mais secreto, mais íntimo, apenas do lado de dentro, e o lado de fora não se escrevia nada. Quando o profeta diz que está escrito por dentro e por fora, ele quer dizer que havia muita coisa para ser dita. E ele fala que o que estava escrito era lamentos, gemidos e prantos. Algumas versões vai dizer iais. Palavras duras, palavras que sentenciavam a nação de Israel a um período de sofrimento, a um período de lamento, de gemidos e de prantos. E era tanta coisa que esse item, o rolo do qual o profeta vê, está escrito por dentro e por fora. Na sequência, que a gente entra no capítulo 3, que a voz fala para que ele coma aquele item, quando a gente segue um pouco mais adiante, ele diz que o que ele come, apesar de ser palavras duras, quando ele internaliza aquilo que é a mensagem de Deus, aquele conteúdo na sua boca se torna algo doce, algo tão doce como o mel. O mel era o que eles tinham de referência de mais doce naquela época. Então, o que ele conhecia de mais doce, ele fala, ao comer aquele conteúdo, no paladar se tornou doce. O que a gente pode aprender com isso aqui? Por mais que palavras possam ser duras, por mais que palavras de juízos vindo da parte de Deus possam parecer duras, quando nós a cumprimos, quando nós a falamos, elas se tornam palavras doces, porque ela vai cumprir o seu objetivo. E nós vamos perceber isso aqui na sequência do relato que o profeta traz. Vamos seguindo aqui para o nosso tópico 1. Um profeta no exílio. Como eu disse, o profeta estava longe da sua casa, longe das suas referências. Se nós voltarmos à primeira lição, o vídeo da lição anterior, eu destaco que quando o profeta diz que no ano 30º ou no ano 30, ele está fazendo referência à sua idade. E ao fazer referência à sua idade, aos 30 anos, um descendente de sacerdote, ou seja, um futuro sacerdote, estaria iniciando o seu período de serviços no templo como sacerdote. E ele está, ao invés de cumprindo o seu papel como sacerdote, o papel que ele sonhou, que ele almejou realizar, o papel que ele viu seu pai desempenhar, ele está longe da sua terra, longe do templo e aparentemente longe da presença de Deus, porque a presença de Deus se fazia no Santo dos Santos, no templo em Jerusalém. E esse homem está distante da sua terra. Ele é um profeta que tem que profetizar em nome de Deus, distante da sua terra. E o primeiro ponto aqui, o primeiro subponto que o autor coloca é que Ezequiel, ao ter contato com a mensagem que Deus havia colocado e a missão que havia entregado a ele, ele fica atônito por 7 dias. 7 dias era um tempo de consagração para o sacerdote iniciar seu ministério.
Alguns autores consideram esse fato como um marco na vida do profeta Ezequiel. Porque quando nós lemos as recomendações que Moisés dá lá no livro de Levítico, ele diz que o sacerdote deveria se separar, se consagrar por 7 dias para iniciar a sua vida na atividade de sacerdote. Muitos fazem essa alusão. Se nós observarmos os amigos de Jó, quando eles se reúnem com Jó, ao ver a situação de Jó, a situação difícil que Jó se encontrava, eles por 7 dias ficam em silêncio ao lado de Jó. Também era um período de luto, um período de tristeza. O profeta consegue contemplar a dor que o seu povo ainda irá enfrentar. Ele vê que aquele início, aquele exílio, aquela primeira turma que vai para o exílio é apenas o início de um trabalhar de Deus. E ele fica atônito por 7 dias. Ficar atônito também é uma marca de quem tem um encontro com Deus. Foi assim com Saulo, quando ele encontra com o Cristo ressurreto, na estrada indo a Damasco. Ele fica por 3 dias atônitos, sem a sua visão. Foi assim com Moisés, quando Moisés desce do monte ao receber as tábuas da lei. As pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Esse estar atônito demonstra alguém que teve um encontro com Deus, que teve um encontro com a glória, com o trono de Deus. É um marco também para o início do ministério desse homem. E é um período no qual ele olha com tristeza para o que o seu povo vai enfrentar. Vivendo com os cativos, subtópico 1.2. Deus levanta o profeta no meio do seu povo. Ele é um profeta que fala extremamente contextualizado, sabendo exatamente o que está acontecendo. Quando nós lemos ali o versículo 5, 6, Deus fala que está levando ele para falar. Olha, eu estou te levantando para falar com o povo que fala a mesma língua que você. Então não tema, porque tudo que você falar eles vão entender. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Eles vão conseguir te entender perfeitamente, porque vocês falam o mesmo idioma. Então ele vai falar para o seu povo. Deus sempre levanta pessoas dentro do seu próprio povo. Quando eu olho para isso, eu preciso entender que muitas vezes Deus quer me levantar, Deus quer te levantar para que você possa falar a pessoas que consigam te entender. Deus vai levantar você no seu trabalho, é você na sua casa, para falar as palavras de Deus para essas pessoas que vão conseguir te entender. Deus sempre fez questão de se manifestar no meio do povo, Deus sempre fez questão de estar no meio do povo e Deus sempre levantou profetas no meio do povo. O ápice da manifestação de Deus no meio do povo, nós temos Deus, a presença de Deus, no meio do povo no deserto, na caminhada rumo a Canaã, na saída do Egito para chegar à terra prometida, e nós temos o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a glória de Deus através de Cristo Jesus. Deus sempre se manifestou no meio do povo, e Deus está se manifestando para essas pessoas, no meio dessas pessoas, através de um profeta que consegue falar a mesma linguagem desse povo. O profeta diz que ele é levado até o Abibe. O significado dessa palavra é lugar criado pelos restolhos de um dilúvio. Os comentaristas bíblicos são quase unânimes em dizer que se trata de um lugar, uma ruína de alguma cidade, que esse povo estava ali com a missão de reconstruir essa cidade, de reconstruir esse local. Sabe o que estava destruída? Também o relacionamento desse povo com Deus. E é nesse lugar que Deus vai começar a trabalhar com eles. Deus está mostrando para eles, olha, vocês estão construindo aqui cidades fora da terra de vocês.
mas tem algo que vocês precisam aprender a reconstruir. Eu estou permitindo que a nação de Israel seja destruída, para que o meu relacionamento com vocês, para que a dependência de vocês a mim possa ser restaurada, possa ser reconstruída. O subtópico 1.3. Esteve no meio deles um profeta de Deus. Deus disse ao profeta, olha, você vai dizer na linguagem que eles conseguem entender, no mesmo idioma, mas eles não vão te ouvir. Não vão te ouvir porque eles têm o coração duro. São pessoas obstinadas, têm a fronte enrijecida, endurecida, e não vão te ouvir, porque eles não querem me ouvir. O problema não é com você, é comigo. Quantas vezes nós falamos a palavra de Deus, anunciamos a mensagem de Deus, e as pessoas não ouvem. E o problema nem sempre é conosco. O ser humano ele tem uma tendência de trilhar um caminho de rebeldia, um caminho contrário ao que Deus preparou para o ser humano. E Deus está dizendo ao profeta, o problema não é com você. O problema desse povo é comigo. Eles não querem me ouvir. Mas o profeta tem a missão de entregar. Independente se vão ouvir ou não, a missão do profeta é entregar a mensagem de Deus. Quer o povo queira ouvir, quer não queira ouvir. A missão do profeta é entregar. A nossa missão é falar do Evangelho, é anunciar o Evangelho às pessoas. Se elas vão ouvir ou não, nós estamos cumprindo a nossa missão, cumprindo o nosso dever. E Deus ainda diz a ele, você vai falar a mensagem genuína, vai dizer o que eu tenho para dizer. Você vai dizer tudo o que eu falar, para você falar. Para quê? O profeta de início poderia pensar, se eu falar, esse povo vai arrepender. E esse processo que estamos passando vai acabar, nós vamos voltar para a nossa terra. Deus diz para ele o seguinte, você vai anunciar para que eles saibam que no meio deles esteve um profeta. Para que ninguém possa se desculpar dizendo, eu não ouvi Deus falando, Deus não enviou ninguém para falar. Esse povo será indesculpável. A missão é nossa de anunciar, para que ninguém possa se considerar indesculpável por não ter ouvido a palavra de Deus. Tópico 2. Como lidar com sentimentos e emoções? O profeta está fragilizado, ele está longe do seu povo, longe da sua terra. O profeta perdeu a sua esposa no ataque que Jerusalém sofreu e ele é levado cativo posteriormente. Ele perde a sua esposa durante esse período. Uma pessoa extremamente jovem, com a expectativa ministerial frustrada, com a sua expectativa familiar também frustrada. E esse moço, esse jovem, tem que lidar com seus sentimentos para cumprir a missão. Nem sempre as condições serão favoráveis aos profetas de Deus, aos homens e mulheres que Deus levanta. Nem sempre as condições emocionais serão favoráveis. O subtópico 2.1, o comentarista destaca aqui uma dificuldade que o profeta vai enfrentar, que é o confronto com a verdade. Essas pessoas não estavam dispostas a ouvir a verdade. Elas não queriam ouvir a verdade. Desde o tempo de Caim, o ser humano não gosta de ser confrontado por causa do seu pecado. E com a nação de Israel não foi diferente. Eles não queriam ouvir sobre o seu pecado, não queriam ouvir sobre o motivo que estava trazendo juízo sobre aquela nação. Herodes prendeu João Batista por não querer ouvir a verdade que João Batista trazia em seus lábios, que ele estava tendo um relacionamento ilícito com a esposa do seu irmão. E por causa disso, o João Batista, além de ser preso, ele é decapitado por pronunciar a verdade. Nós, os discípulos de Cristo, Jesus disse que nós seríamos perseguidos por anunciar a sua palavra. Nós sofreríamos calúnias quando anunciássemos a sua palavra, quando anunciássemos o seu reino. A situação não é favorável para quem se dispõe a anunciar a palavra de Deus, para quem se dispõe a anunciar a verdade. Subtópico 2.2, esperança por um fio.
Em um cativeiro, a esperança começa a desvanecer. Quem está preso, quem está distante da sua terra, é natural que a esperança vá sumindo, vá desaparecendo. O profeta está lá para dizer o motivo que levou o povo para aquela condição. Se não houver profeta, não tem como haver arrependimento. Precisa que tenha alguém que fale qual o motivo, o porquê que as coisas estão dando errado. É o pecado de vocês que tem levado vocês a essa condição. Mas o profeta está lá também por um motivo muito especial, que é de deixar registrado que aquela situação era temporária. Enquanto alguns perdiam a esperança, não conseguiam parar para ouvir, já estavam desanimados, o profeta está lá para registrar, deixar registrado que aquela situação é temporária e que Deus restauraria aquela nação. Subtópico 2.3, advertências de Deus ao profeta. Um cuidado que o profeta precisava ter e um cuidado que nós precisamos ter, enquanto ministros do Evangelho, enquanto anunciante das boas novas. O profeta só vai dizer o que Deus lhe mandar. Assim diz o Senhor, é o que ele precisa dizer. Tudo que Deus disser, se Deus disser, ele vai dizer. Se Deus não disser, ele não vai dizer. Assim diz o Senhor. Nós precisamos ter compromisso com a mensagem que anunciamos. Existe hoje muitas pessoas dizendo um monte de coisas, trazendo vários ensinamentos que não são ensinamentos que estão na palavra de Deus. Como nós podemos dizer assim diz o Senhor nos tempos de hoje? Através das Escrituras. E nós muitas vezes tentamos firular. Eu não diria que é má fé. Eu tenho uma preocupação de sempre trazer aqui ensinamentos que são bíblicos. E já cometi equívocos. Confesso que já cometi equívocos de dizer coisa e aí depois alguém do canal falou: Davi, isso aí não tá na Bíblia. A gente tem liberdade para dizer algumas coisas que são entendimentos que a gente acredita de uma certa forma, desde que não confronte o que a Bíblia diz. Mas nós precisamos discernir o que é assim diz o Senhor e discernir o que é o que eu penso, o que eu acho ser quando as Escrituras não dão mais detalhes. E tem horas também que a gente nem precisa ficar procurando detalhes. Não tem que procurar detalhes demais. Mas quem vai anunciar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, precisa ter muito consciente o assim diz o Senhor. A mensagem que nós anunciamos não é nossa, é de Deus. E quando nós anunciamos a mensagem dele, a responsabilidade é dele. Eu não quero assumir a responsabilidade de entregar uma palavra minha para ninguém. Eu quero sempre entregar a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Poder dizer, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor é não ir além do que Deus mandou. Deus chega a recomendar ao profeta que ele fique em silêncio. Evite falar, a não ser quando a mensagem fosse direcionada a ele. E por um período de aproximadamente 6 anos, o profeta fica em silêncio, abrindo exceções apenas para quando Deus o mandasse falar. Um silêncio que representava o silêncio de Deus para com a nação de Israel. Esse silêncio de Deus, esse distanciamento de Deus da nação de Israel, culminou na destruição de Jerusalém, 6 anos após o início do ministério do profeta. Muitas vezes na nossa missão de anunciar, é preciso saber a hora de silenciar. É preciso ter discernimento do momento em que Deus quer falar com alguém e do momento que Deus está em silêncio para alguém. Porque o silêncio de Deus é resposta. Muitas vezes nós queremos ouvir resposta de Deus e nós ficamos, Deus, eu preciso que o Senhor me responda. E quase sempre quando nós temos essa atitude de ficar, Deus, eu quero uma resposta, nós queremos ouvir algo que nos agrada. Nós queremos ouvir Deus dizer, sim, é isso mesmo, meu filho, eu tenho isso para você. Eu tenho esse emprego que você tanto espera. Eu tenho esse ministério para você falar para multidões, para você cantar para multidões.
E nós precisamos entender que o silêncio de Deus também é resposta. Deus silenciou para Jerusalém, para a nação de Israel, não porque abandonou a nação, porque Deus estava trabalhando naquela nação. Muitas vezes o silêncio de Deus é a resposta para nós. E nós precisamos discernir isso, entender isso. Aprender a entender os processos de Deus. Um profeta destemido, quem está com a verdade, não pode ter receio de falar. Tem muita gente que costuma dizer, olha, eu falo mesmo porque eu falo é a verdade. Mas está falando do seu ponto de vista, né? Do seu ponto de vista, e muitas vezes nós somos até duros, né? Quando temos esse posicionamento. Tem gente que fala assim, eu falo mesmo, eu falo que aquela pessoa conversa demais, porque eu falo é a verdade. E às vezes chega, você precisa parar de falar um pouco, você conversa muito. E esse tipo de coisa nós costumamos dizer assim, não, eu falo mesmo porque eu falo é a verdade. Não, às vezes a gente só fala mesmo porque a gente é sem educação. Às vezes a gente só fala mesmo porque falta um pouco de educação, de pegar e falar o que a gente acha. Falar a verdade não é falar o que a gente acha do outro. Quando o profeta ele é destemido porque está com a verdade, ele não tem receio de falar porque está com a verdade, é porque a verdade é a palavra de Deus. Nesse caso aqui, ele está falando a palavra de Deus. A verdade precisa ser anunciada. E nós, enquanto anunciantes da verdade, a verdade é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas só podem ter acesso a Deus através do caminho que é Cristo, da verdade que é Cristo. As pessoas só podem alcançar a vida eterna através do Cristo que é a vida. E nós precisamos ter essa coragem, ser destemidos para falar da verdade. Assim como o profeta Ezequiel não teve medo, foi destemido, não teve receio de falar a palavra de Deus. Nós precisamos anunciar a verdade. Somente através da verdade pode haver mudança, pode haver renovação. Só através de Cristo as pessoas podem ser transformadas. Só através de Cristo as pessoas podem ser renovadas, nascer de novo. Por mais dura que seja a verdade, por mais dura que seja a realidade do ser humano que está distante de Deus, que está caminhando em direção ao inferno, por mais que seja confrontadora a palavra que temos para anunciar a essas pessoas, essa palavra, ela é para produzir vida, ela gera vida. A partir do momento que alguém ouve essa palavra, ouve a palavra da verdade, do Cristo de Deus que veio e morreu no nosso lugar, essa pessoa aceita a Cristo e deixa de caminhar a passos largos para o inferno, para caminhar em direção às mansões celestiais. Nós precisamos ter coragem de anunciar essa verdade. Nós não podemos ser omissos de ver pessoas caminhando em direção ao inferno e ficarmos de braços cruzados, sem fazer nada. Nós precisamos dizer, assim diz o Senhor. Ele enviou seu Filho para morrer no seu lugar. E você precisa aceitar o Cristo de Deus, a verdade de Deus, que vai trazer vida ao seu coração, que vai te reconciliar com Deus, vai trazer sentido à sua existência. Eu declaro na sua vida intrepidez para anunciar essa palavra, para ser um profeta de Deus para essa geração, para ser um arauto de Deus nesse tempo de pessoas tão egoístas, que querem ouvir apenas palavras boas, palavras doces, palavras que massageiam o ego, mas que estão caminhando em direção à perdição. Os desgastes do ofício. O profeta está no exílio, sofrendo na pele as consequências da rebeldia do seu povo. E isso gera sofrimento no profeta. Ele está no meio de um povo que sofre as consequências do seu pecado e ele está junto com esse povo, sofrendo também, tendo que reconstruir aquele local, aprendendo o que é reconstrução. Muitas vezes entramos em situações para cumprir a missão de Deus
para cumprir a missão dada por Deus. O profeta estava ali, ele tinha a vontade de servir, ele desejou estar no templo servindo como sacerdote, mas Deus o leva a servir naquele local difícil. Muitas vezes somos colocados em situações difíceis, em lugares difíceis, para cumprir a missão que Deus deu a nós. Tem momentos, existem períodos na nossa vida que nós olhamos e pensamos quão difícil é cumprir essa missão. Mas Deus fortalece o profeta. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Quando Deus fala que ao anunciar para aquele povo não ouviria porque eram pessoas de fronte endurecida, enrijecidas, pessoas com o coração endurecido, Deus diz: eu enrijecerei a sua fronte, assim como o diamante, assim como uma rocha muito firme. Eu também te deixarei com a fronte, com o semblante enrijecido. Ou seja, esse povo é casca grossa. Eu vou deixar você casca grossa. Aqui no Goiás nós costumamos dizer casca grossa para alguém que aguenta os problemas, as situações difíceis, os desafios do dia a dia. Então Deus diz: esse povo é casca grossa, esse povo, eles são obstinados, mas eu vou te fortalecer. Eu vou deixar você também casca grossa do mesmo jeito que esse povo é. Eu vou te fortalecer. Ezequiel, eu, o Senhor, te fortaleço. E para fechar, o comentarista destaca que a mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. Deus sabe as nossas necessidades e nós não podemos cair no erro de anunciar mensagens apenas para agradar os ouvidos de pessoas, mas mensagens que está trazendo condenação a essas pessoas. Nós precisamos estar disposto a falar: assim diz o Senhor. Mesmo que muitas pessoas não estejam dispostas a ouvir, mesmo diante de pessoas que estarão com o coração fechados para ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos anunciar a palavra na sua essência, sem distorções, para alcançar o coração dessas pessoas. Mesmo diante de cenários difíceis, mesmo diante de cenários onde muitos não darão ouvido, onde muitos até nos perseguirão, onde muitos planejarão o mal contra ti, o Senhor te fortalece. Nesse momento, a minha oração para a sua vida, para o seu ministério, é: Ezequiel, o Senhor te fortalece. O Senhor te fortalece para ministrar a sua palavra, para anunciar a verdade de Deus, o Cristo ressurreto, para anunciar a mensagem de esperança que as pessoas precisam ouvir, mesmo que muitas dessas pessoas fechem o seu ouvido, fechem o seu coração para não ouvir, mas elas não poderão dizer que não ouviram. E eu tenho convicção também que muitas pessoas serão tiradas da direção do inferno, do caminho que leva ao inferno, e começarão a trilhar o caminho que leva à vida eterna, que farão parte de um esquadrão de soldados valentes que também anunciarão essa mensagem. E dessa forma, nós estaremos cumprindo a nossa missão. Cumprindo essa missão que aparenta ser difícil, mas fortalecidos pelo Senhor, nós a cumpriremos com êxito. Um abraço e fiquem na paz.